Casal suspeito de matar e enterrar no quintal de casa um jovem de 24 anos é preso em Rio Claro. O crime aconteceu na sexta-feira e o corpo foi encontrado ontem pela família da vítima. A prefeitura faz operação para diminuir o número de moradores nas ruas da cidade. A orientação é não ajudar para que eles procurem o programa do município. Salário mínimo tem menor aumento nos últimos anos. Será que muda alguma coisa? Já o que aumentou bastante foi o número de brasileiros que compram pela internet. O último índice aponta crescimento de 40% na preferência. O Rio Claro Notícias desta segunda-feira começa agora. Boa tarde. 2 pessoas foram presas apontadas como responsáveis por matar e enterrar um jovem de 24 anos em Rio Claro na última sexta-feira. O corpo foi encontrado ontem na casa deles. Kleber Felipe dos Santos, de 24 anos, foi encontrado morto nesta casa que fica no bairro Jardim Esmeralda. O corpo foi enterrado na parte da frente da residência, na área de serviço. A vítima estava desaparecida desde sexta-feira. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a namorada de Kleber, de também 24 anos, contou em depoimento que eles estavam nesta casa, que é de um casal de amigos, quando houve uma discussão. Por causa disso, ela deixou o local por volta das 10h30 da noite e quando retornou, o rapaz já havia desaparecido. A família relata que no dia seguinte, a namorada informou sobre o caso e alertou que talvez Kleber tivesse sido assassinado. A polícia militar foi chamada para fazer buscas na casa onde ele foi visto pela última vez. Eu apontei a casa lá, que é onde nós encontramos o corpo do meu filho, que a Fran tinha falado que possivelmente ele estaria morto. Aí a polícia falou que não poderia ir lá porque não tinha mandato, não tinha indício forte. Se eles entrassem na casa e não tivesse nada, eles poderiam se prejudicar e nós também. Eu, meu pai, o meu irmão, mais um outro irmão. Eu fiquei lá para baixo porque eu não tinha coragem de entrar. Eles entraram na casa, como o portão não estava trancado, estava aberto, eles abriram o portão. Aqui a gente abriu o portão, a gente olhou para o lado assim, já viu uma montanha com um monte de sangue e bastante mosquitinho. Kleber foi morto a facadas e estava enterrado de cabeça para baixo. Ainda segundo a família, em cima do local onde ele estava havia uma mangueira ligada para ajudar a esconder os vestígios. E foram os próprios parentes que vieram até este bar capturar os donos da casa. Nós pegamos o nosso próprio carro, meu irmão, meu filho, fomos e prendemos os assassinos do meu filho. Prendemos eles e entregamos eles na mão da polícia. Ele estava com uma faquinha enfiada assim na manga da camisa e veio para cima do meu filho de 15 anos. E meu filho tem a minha altura, o meu corpo. Foi para cima dele, derrubou ele e conseguiu tomar faca. E tinha mais 5 ou 6 pessoas, seguraram e ele falou, ó, foi eu mesmo que matei. O homem tem 42 e a mulher 35 anos de idade e foram presos por homicídio doloso e ocultação de cadáver. A namorada de Kleber está desaparecida desde ontem. O corpo da vítima foi liberado pelo IML nesta manhã e precisou ser sepultado sem a realização do velório. O meu irmão foi morto, ele foi morto com a cabeça para baixo, cheio de facada. A gente não pode nem velar ele no estado que ele está. Além da gente ter que ver ele, a gente ainda é obrigado a buscar eles, colocar dentro do seu carro e levar até a polícia. Que eles não parem de procurar por ter 2 lá dentro, que eles não param de investigar, né? Para saber se tem mais alguém envolvido. Que se tem mais alguém envolvido e fazer justiça mesmo, que não adianta ficar 1 ano e sair, né? Barbaridade isso, viu? A Prefeitura de Rio Claro está fazendo uma operação com o objetivo de minimizar os problemas, a situação de pessoas que estão morando nas ruas aqui na cidade. As medidas geram polêmica, mas as secretarias envolvidas garantem que há espaço para atender a todos. Muitas vezes são invisíveis, camuflados pelo concreto das cidades. Em outros momentos causam inquietação e incomodam. Pessoas em situação de rua parecem viver desincronizadas da dinâmica da cidade. Os locais de passagem da maioria são suas casas. Não há vida privada. É um grupo diversificado, homens, mulheres, jovens e idosos.
Segundo dados de um levantamento feito no país todo, os principais motivos para estarem aqui são a perda de um emprego, conflitos familiares e o uso de álcool e drogas. Em Rio Claro, isso não é diferente. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social, são mais de 100 que agora são alvo de uma operação da Prefeitura. A intenção real dessa operação é tirar essas pessoas realmente da situação de vulnerabilidade que elas se encontram. Nós observamos com a nossa experiência, estudando melhor o assunto, que elas são retiradas de uma maneira temporária dessa situação. Existe uma necessidade de realmente dar oportunidade para que essas pessoas fiquem sóbrias, né, sem efeito de drogas e de álcool, para que elas possam ter uma chance melhor de sair dessa situação de rua. Um dos pontos mais polêmicos é a indicação para que a população não alimente e nem financie estas pessoas de maneira descontrolada. Nós temos várias instituições, pessoas fornecendo vários alimentos. Então, aquilo acumula numa praça e aí no outro dia a prefeitura é acionada para limpar a praça. Então, a gente precisa realmente organizar, centralizar essas doações num único local, até por conta de uma alimentação saudável. Que essa pessoa, ao se dirigir até esse local para se alimentar, ela possa ter uma contrapartida. E qual que é essa contrapartida? É se cuidar, tomar banho e fazer um tratamento. Segundo as secretarias envolvidas, um dos objetivos da operação é direcionar pessoas em situação de rua para os programas de emprego oferecidos pela Prefeitura. Érica garante que há vagas para todos. Caso aquela pessoa queira sair dessa situação, o resgate da sua autoestima e dignidade, a Prefeitura tem o programa Nova Vida. É uma bolsa social, onde ele trabalha 6 horas por dia, durante 4 dias da semana. A gente oferece também cursos profissionalizantes para essas pessoas. Uma das opções oferecidas pelo município é a Casa Transitória. O problema é que aqui são apenas 40 vagas. Na operação, há aqueles que fazem trabalho de formiguinha. Todos os dias, 5 pessoas do Instituto Viver e Conviver vêm até o Jardim Público e a outros tantos lugares para conversar com os que estão em situação de rua. A ideia é conhecê-los e mostrar que há sim saídas. Oferecendo o serviço que o Instituto, que a Casa Transitória tem para oferecer para esses moradores que estão aqui. Que, na verdade, eles estão morando aqui na praça ou em qualquer outro lugar do município por opção de vida. Porque hoje, esses que estão aqui, eles têm casa, eles têm família em Rio Claro, mas eles preferem ficar aqui. O trabalho não é nada fácil. Muitas vezes estas pessoas sequer são ouvidas. Mas os exemplos positivos se sobressaem. Chegou um senhor que ele vem sido acompanhado já há tempos pela equipe e ele foi falar do óculos que ele conseguiu, ele já foi mostrar o cabelo que estava cortado, a barba, os documentos, que agora ele estava precisando de um dentista, ele já foi encaminhado. Então isso para nós é o que faz a gente ter certeza de que vale a pena a gente insistir. Os profissionais garantem que a população é solidária. Esmola e comida tem bastante, mas eles relembram que ajudar não é só isso. Quem tem a vontade de ajudar, de colaborar, de fazer alguma ação, tem várias instituições em Rio Claro e que precisa muito de ajuda, né? Então nós não criticamos quem dá a comida, quem dá o dinheiro, só que essas pessoas que estão aqui na praça, os moradores de rua, eles precisam resgatar a dignidade deles, né? Eles terem uma qualidade de vida com dignidade e eles não precisam só do trocadinho e só do lanche. Precisam de tudo. O IBGE divulgou na última sexta-feira o Índice da Produção Nacional da Indústria. Em novembro do ano passado, o setor teve um acréscimo de 0,2% em relação a outubro. O terceiro resultado positivo seguido do setor, que teve ganho acumulado de 0,9% nos últimos 3 meses. Na comparação com novembro de 2016, a indústria cresceu 4,7%. E no acumulado do ano, entre janeiro e dezembro, o avanço foi de 2,3%. Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e óticos tiveram a maior variação positiva, com um acréscimo de quase 20% nesse período. Boa notícia para todo mundo aí. Depois do intervalo, vamos falar do afastamento do médico da UPA da 29 por suspeita de negligência e também do salário mínimo. Reajustou muito pouquinho. Será que dá para viver com essa
vantagem pequena sobre o que já era? Os detalhes já, agora são 12h43. A Fundação Municipal de Saúde afastou um médico que atua na UPA da Avenida 29. A medida foi adotada depois que a polícia foi chamada por uma paciente que alegou que o profissional estava se negando a fazer o atendimento, conforme deveria. Ela também teria afirmado que o médico utilizava um computador para permanecer conectado à rede social. Em nota, hoje, a Fundação informou que solicitou à empresa que presta serviços nos plantões médicos a substituição do profissional na escala de trabalho até que se apurem os fatos. Caso seja comprovada a negligência, as medidas administrativas cabíveis serão adotadas. Lembrando que o uso de aparelhos para acesso às redes sociais já foi proibido na rede municipal de saúde. O reajuste do salário mínimo anunciado no último dia do ano passado foi o menor dos últimos tempos. O governo alega que tem que ajustar, tem que apertar o cinto, porque a economia agora que está voltando a crescer. Mas e o brasileiro que de fato depende dessa grana? Faz o quê com tão pouco que aumentou? No último dia útil de 2017, o governo anunciou um aumento de 1,81% no valor do salário mínimo. De R$ 937, o valor foi para R$ 954, um aumento de só R$ 17. Segundo uma pesquisa feita pelo IBGE, grande parte dos brasileiros gasta a maior parte do salário com alimentação. Então eu tenho aqui a lista com os principais itens de uma cesta básica e vim no supermercado para ver se realmente esse valor dá para segurar as contas no fim do mês. Vamos lá? Seria outra maneira de a gente começar as nossas compras sem falar dos queridinhos que estão nos pratos dos brasileiros praticamente todos os dias, o arroz e o feijão. Um pacote de 1 kg de feijão está R$ 4,89. E um pacote de 5 kg de arroz, R$ 16, que é quase o valor total que foi dado de aumento aí para o salário mínimo. Mas vamos continuar nossas compras que ainda tem muita coisa para a gente colocar aqui dentro do carrinho. Esse aumento de R$ 17 foi dado pelo governo é o menor da história e conseguiu superar um outro bem menor também que foi dado lá em 1999. Esse valor de R$ 954 está bem longe da média ideal que foi calculada pelo DIEESE. De acordo com esse órgão, para uma família de 4 pessoas passar o mês sem aperto, o valor necessário seriam de R$ 3.731 por mês. Aqui no nosso carrinho está só a metade da nossa lista, falta a outra metade, então a gente vai continuar para as compras. Bora lá? Chocolatado, açúcar, arroz, biscoito recheado, café, leite em pó, feijão, farinha de mandioca, fubá, goiabada, macarrão, óleo de soja, extrato de tomate e finalmente ele, o nosso último item da lista, o sal. O valor da nossa compra deu R$ 69,46, quase R$ 70. Seria bom se fosse só isso que o brasileiro tivesse para pagar todo final de mês, mas infelizmente não é assim. Tem conta de água, conta de energia, tem o gás, tem a gasolina que aqui em Rio Claro já passou dos R$ 4 há muito tempo. Então a gente vê que esse valor e esse aumento mínimo do salário mínimo realmente ainda está muito distante da realidade do trabalhador brasileiro. Vale lembrar também que alguns serviços básicos como transporte intermunicipal tiveram um reajuste no começo do ano e que essa quantidade de produtos para uma família de 4 pessoas, por exemplo, não daria para o mês todo, o que faz o consumidor voltar ao supermercado mais de uma vez ao mês. E sobre os R$ 17 de aumento, a insatisfação da população é evidente. Está muito mais caro os preços, realmente hoje o que a gente compra é o mínimo, é o básico que a gente precisa mesmo. É muito aperto, né? As coisas sobem desproporcional ao aumento do salário, né? Eu fico pensando nas pessoas que ganham o salário, o que compram? E escola? E roupa? Não tem. Pergunta para políticos se eles querem dar um pouquinho do deles. Mandou bem, hein? Olha, tem vagas no posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro. Confira. Oportunidade de emprego no posto de atendimento ao trabalhador de Rio Claro para auxiliar administrativo, auxiliar de mecânico diesel, cozinheiro geral, educador social, fisioterapeuta geral, mecânico de refrigeração, nutricionista, promotor de vendas,
tecnólogo em produção industrial e técnico em radiologia. Os interessados devem comparecer ao PAD, que fica na Avenida 3, número 536, no centro, com RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS ativo. Olha, a gente já falou bastante sobre quem procura emprego, sobre vagas, como acabamos de divulgar. Começo de ano tem oportunidade sim, mas uma coisa é certa, se você não estiver qualificado, fica muito mais difícil conseguir uma chance no mercado de trabalho. Para facilitar as coisas, o próprio PAT de Rio Claro tem inscrições abertas para cursos de capacitação e quem traz as informações é o repórter Leonardo Alves. Léo, são várias vagas, é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Rio Claro Notícias. É isso sim, viu? São quase 100 vagas, isso em 3 áreas diferentes. E o melhor de tudo isso, que não tem custo algum, né? Até porque a gente sabe que quem está desempregado às vezes sofre e a situação fica complicada. Bom, mas para dar as explicações, falar quem pode participar, eu vou conversar agora com a responsável pelo setor de captação aqui do Posto de Atendimento ao Trabalhador de Rio Claro, Alete Garcia. Alete, boa tarde. Quais são esses cursos e quem pode se inscrever? Boa tarde. Primeiro, as pessoas que têm 18 anos, que estejam desempregadas, residentes em Rio Claro. Deve-se lembrar que as inscrições, elas começaram dia 8, então nós já temos um grande volume de inscritos. As pessoas têm que correr, fazer sua inscrição até amanhã, via online. Quem não tem computador pode fazer no PAT mesmo. E quais são os cursos? Assistente administrativo, técnicas em vendas e atendimento e recepção. E esses cursos são desenvolvidos em parceria com o governo do estado, não é? Isso é o governo do estado, Secretaria de Relações do Trabalho e Emprego e a nossa prefeitura municipal, que com esforços, o ano passado conseguimos trazer 3 cursos e mais esse ano mais 3. Ano passado já teve, então, algum tipo de capacitação. Você que trabalha lá direto, faz realmente a diferença quem tem esse tipo de serviço? E ano passado teve resultado? Com certeza. O ano passado, dos 90, nós temos pelo menos uns 15% já se recolocaram no mercado de trabalho e teve pessoas que, 2 anos já sem trabalho conseguiram recolocação. Então, a qualificação realmente faz a diferença para aquele que quer se recolocar no mercado. Até porque nesse curso serão repassadas dicas, como se portar, como trabalhar naquela ocupação, né? Exatamente, né? Então aí a pessoa, até mesmo quem está procurando o primeiro emprego, ela já tem assim uma grande possibilidade à vista dos empregadores. E quem se interessou então, como que deve proceder? Tem que separar algum documento específico? A princípio não, a documentação é somente a partir do dia 11 para a lista dos classificados, vai ter uma lista disponibilizando os documentos necessários para a efetivação da matrícula, por enquanto é só inscrição mesmo. São 90 vagas que estão abertas, mas tem muita gente que já se inscreveu, como você disse, começou no dia 8. Qual o número dessas inscrições que vocês já registraram e como vocês vão fazer para selecionar quem vai participar? Nós temos em torno de 200 inscrições já entre os 3 cursos e o que vai contar é o fator socioeconômico. De acordo com o fator socioeconômico de cada um, o sistema ele vai dar uma pontuação e aí os 90 primeiros dentro dessa pontuação que vão ser agraciados. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações, viu, Alete? Olha só que bacana, então, para você aí participar realmente, porque tem que se inscrever para poder fazer adesão aí dentro das 90 vagas. Para fazer a inscrição, você tem que procurar pelo PAT, no Posto de Atendimento ao Trabalhador, que fica ali na Avenida 3, número 536, no centro, até amanhã, e o horário de atendimento, então, é das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. O serviço também pode ser feito pela internet, no site da Prefeitura, que é rioclaro.sp.gov.br, ou então na página do Facebook do Posto de Atendimento ao Trabalhador. Só que atenção, mesmo sendo online, o serviço também só estará disponível até amanhã por volta das 5 horas da tarde. Mais informações também estão disponíveis pelo telefone, é o 3534-0422. Uma excelente oportunidade de se capacitar e aí, quem sabe, né, começar 2018 com o pé direito e carteira assinada. Beleza, obrigado pelas informações. Olha, trabalhadores a partir de 60 anos que tiveram um emprego com carteira assinada antes da Constituição de 88 saberão hoje quando poderão sacar as cotas dos fundos do Programa de Integração Social, o PIS, e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP. O governo divulga o calendário de retiradas. Os saques poderão ser feitos na Caixa Federal, que administra as cotas do PIS, e no Banco do Brasil, no caso de quem tem aí o PASEP, quem é inscrito no PASEP. Aí cabe a cada instituição financeira divulgar detalhes sobre a retirada. Os sites para consultação, no caso da Caixa, caixa.gov.br, que, repito, é das cotas do PIS, e no caso do PASEP é o Banco do Brasil, que é o bb.com.br.
Depois do intervalo, vamos falar da previsão do tempo e também sobre o aumento das compras pela internet. O consumidor realmente está mudando de perfil. O índice aponta grande crescimento. Agora são 12h56, eu volto já. Vamos de previsão do tempo agora no Rio Claro Notícias, uma segundona chuvosa em todo o estado de São Paulo e na região também. O dia começou com aquela chuva fraca, porém constante. Isso derrubou as temperaturas, se a gente considerar o padrão aí de janeiro, que é um mês sempre muito quente. Sexta-feira estava um calorzão bastante intenso. Em Rio Claro, a tarde segue com essa chuvinha tranquila, fraquinha, mas constante, com temperaturas máximas aí variando aí de 23 graus apenas e 19 graus aí na mínima. Em Tirapina tem uma mudança um pouquinho mais acentuada, 22 graus de máxima e 17 de mínima. E já em Santa Gertrudes, clima um pouquinho mais abafado, 25 graus de temperatura máxima e 20 graus de temperatura mínima, realmente diferente para essa época do ano. Vamos ver se amanhã esse clima continua, deve seguir pelo menos mais um dia, de acordo com a previsão do tempo. Vamos falar agora de Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Velo jogou a segunda partida e mais uma vez sofreu na mão do adversário. Se no jogo passado o destaque, mesmo sofrendo 4 gols, foi o goleiro Natan, do Velo Clube, na última partida, válida pela segunda rodada da Copa São Paulo, foi João Celeri. O camisa 9 do Capivariano foi o autor dos 4 primeiros gols do jogo. Este aí foi o único gol que não foi dele e decretou a goleada de 5-0. O time rioclarense volta a campo na próxima terça-feira contra o River do Piauí pela terceira e última rodada da competição. Uma pesquisa mostrou que o perfil do consumidor tem mudado muito quando o assunto é compras pela internet. Essa é a Débora indo às compras. É assim mesmo, com poucos passos e sem sair de casa. Essa realidade já faz parte da rotina dela há um tempo. Ela, a filha e o marido compram de tudo pela internet. Tudo mesmo. O sofá da minha casa eu comprei, essa poltrona eu comprei pela internet, eu compro muita roupa de cama pela internet, sapato, tênis, roupa de ginástica, não só eu como minha filha, meu marido também. Aqui em casa todo mundo compra muito pela internet. E para não ficar com aquela dúvida em relação ao nível de confiança de um site, o jeito é pesquisar. Quando eu comprei meu sofá, então eu comprei, era um site que eu nunca tinha comprado, era a primeira vez que eu estava comprando nele, mas aí você começa a pesquisar, então no próprio site tem as pessoas que vão comentando, tipo, eu já recebi o produto é muito bom, veio tudo direitinho, veio bem embalado. Segundo dados do SPC, pelo menos 1/4 dos brasileiros comprou algo pela internet pelo menos uma vez no ano passado. Mas a Débora também está incluída em uma outra estatística, a da participação feminina no comércio online. Foram 1 milhão a mais de mulheres comprando algo pela internet. Entre os principais motivos estão a praticidade e também o preço. Comprando na loja virtual, eu percebi que o preço era muito mais em conta, entendeu? Então, eu acabei comprando, era um vestido que eu queria. Então, é isso. Eu acho que é essa praticidade que a gente tem, né, de você estar comprando, da escolha do preço, é muito melhor do que na loja, ali no tete-a-tete com o vendedor. Neste ano, o número de brasileiros comprando pela internet aumentou em 43%, mesmo com a crise e um orçamento mais justo na maioria das casas. Os preços e a comodidade mudam muito do físico para o virtual, mas as tentações, essas continuam as mesmas. A hora que você está olhando, sempre tem uma luzinha de algum site ali clicando para você, entendeu? Então, você geralmente vai abrir para ver o que é. Você vai pesquisar, você vai falar, isso aqui é legal, acho que eu vou comprar. E acaba comprando, entendeu? E olha que ainda existem mais coisas que podem ser compradas no conforto do sofá. É muita facilidade, né? E assim, é muito aberto, né? Então, a opção de escolha que a gente tem aqui é muito grande, a variedade é muito grande, né? E fora o conforto, né? Que você está aqui quietinha, de repente você tem uma luzinha aqui piscando para você, você
Ah, vou comprar isso aqui que é de comer, melhor ainda, entendeu? É bacana, tem aumentado bastante mesmo. Olha, o Rio Claro Notícias fica por aqui com o Samir Palma de férias. Agora a apresentação do Jogo Rápido é com o Roberto Júnior. Eu volto amanhã ao vivo, 7h30 da manhã, com o Acordo esperando por você. Até lá.